Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rosivan. Estou fazendo esse vídeo para dar um feedback, um retorno a respeito de um projeto sobre pluviômetro caseiro, o acompanhamento aí das chuvas registradas na cidade de Comodoro, Mato Grosso, nos meses de novembro e dezembro. Esse projeto foi um projeto elaborado com a turma do sexto ano, que a gente iria registrar no programa União Faz a Vida, e não tendo dado tempo de fazer o registro, faltou o vídeo do aluno, mas mesmo assim me senti na obrigação de dar esse retorno a vocês, estudantes aí do sexto ano principalmente, e quem queira acompanhar, saber como foi o caso da quantidade de chuva registrada aqui em Comodoro nos meses de novembro e a primeira quinzena de dezembro. Aqui nós temos um gráfico que eu fiz uma separação aqui semanalmente, né? Começamos aqui na parte de baixo, novembro, primeira semana de novembro, de 1 a 7 de novembro. Essa foi a quantidade de chuva que caiu aqui no município, na cidade, melhor dizendo, aqui na cidade de Comodoro, no perímetro urbano. Foram apenas 2 milímetros de chuva registrado em 7 dias. Na segunda semana de novembro, de 8 a 14, choveu um pouco mais, né? Choveu 20 milímetros. Na terceira semana de novembro choveu 11 milímetros e fechou a semana de novembro aí, até o dia 28, aliás, com 10 milímetros de chuva. Pegando aí do dia 29 de novembro, 29 e 30 de novembro até o dia 5 de dezembro, a quantidade de chuva registrada foi de 51 milímetros. E aí nós temos a semana aí do dia 6 até o dia 14 de dezembro com 125 milímetros. É interessante como vocês podem observar aqui, né, como que o mês de novembro, todo mês de novembro, aliás, se a gente fizer esse cálculo agora, a gente vai perceber que todo mês de novembro choveu menos que essa semana do dia 6 até o dia 14 de dezembro, que deu 125 milímetros. Se a gente fizer a soma aqui, a gente vai ver que 125 milímetros choveu mais do que esse período todo aqui. Se você está vendo esse vídeo de outro município, conta aí pra gente como que foi o registro da chuva aí no mês de novembro. Foi fraco também, como aqui em Comodoro? Vamos ver o segundo gráfico. Lembrando que essa coleta ela foi registrada com pluviômetro caseiro, né? Garrafa PET, que eu expliquei para os alunos como fazer. Alguns alunos acompanharam comigo o registro e eu fiz o registro também na minha casa e na escola. Então eu acompanhei por 45 dias, diariamente, a quantidade de chuva registrada aqui na cidade. Esse gráfico aqui ele vai registrar por dia, na primeira quinzena de novembro, né? Um período aí bem crítico, onde nós tivemos aqui, ó, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, sem registro nenhum de chuva. Nós já vimos com o mês de outubro praticamente sem chuva, com pouquíssima chuva em outubro. Setembro também choveu praticamente nada. E aí novembro, dia 7, foi o primeiro dia que choveu em novembro, dia 2 milímetros. Depois no dia 8 choveu 8 milímetros, dia 10 choveu 1. No dia 12 de novembro 10 milímetros e no dia 14 1 milímetro. Então esses aqui são os primeiros 15 dias de novembro. Coleta foi realizada na garrafa PET, no pluviômetro caseiro, que é uma coleta bem fiel, tá? Bem verdadeira. A segunda quinzena de novembro, nós tivemos, apesar de mais chuva do que a primeira, em termos de quantidade, foram menos dias, né? Foram apenas 3 dias que houve registro de chuva aqui na cidade. Foi no dia 18 de novembro, que choveu 11 milímetros,
E aí ficamos aí, ó, 8 dias sem nenhum registro de chuva. Voltou a chover 10 milímetros no dia 27 de novembro e no dia 30 choveu 3 milímetros. Aqui nós temos a primeira quinzena de dezembro, para fechar aí os 45 dias, né, que eu comentei. Então no dia 1º de dezembro choveu 11 milímetros, no dia 3 choveu 9, no dia 6 28 milímetros, dia 7 choveu 10 milímetros, dia 8 choveu 5. Então vocês reparam que aqui já deu uma sequência de 3 dias seguidos com chuva, né? Com registro de chuva. E depois a gente vai ter uma sequência maior aqui com 5 dias. Dia 9 não choveu, né? Dia 10, 1 milímetro. Dia 11, 11 milímetros. No dia 12, 18 milímetros. No dia 13, 48, foi o maior registro até agora. No dia 14, 4 milímetros. E no dia 15, nenhum. Então nós temos aqui o comportamento do gráfico da quantidade de chuva registrada aí nas cidades de Comodoro. Agora, é importante dizer que existe a expectativa e a realidade, né? Nós falamos aqui da expectativa e da realidade só do mês de novembro, porque nós pegamos o mês completo, né? Dezembro a gente registrou apenas os 15 primeiros dias. Então, para o mês de novembro, foi feita uma pesquisa, uma consulta aí nos sites de meteorologia, e a média do mês de novembro dos últimos 5 anos aqui na cidade, no município de Comodoro, aliás, dos últimos 5 anos, a média de chuva no mês de novembro, o mês todo de novembro, é de 209 milímetros aqui no município de Comodoro. Nós estamos aqui na região onde 62% da área do município é de reserva indígena, faz divisa também com a área de proteção nacional lá na divisa com a Bolívia, né, no Rio Guaporé, onde além da reserva brasileira tem a reserva boliviana. Enfim, é uma região onde ocorre um período de bastante intensidade de chuva, né? Então a expectativa para o mês de novembro era de 209 milímetros, porém a realidade do mês de novembro foi essa daqui, ó, 45 milímetros, bem abaixo do esperado para o mês de novembro. Consequência disso, resultado, muitas pessoas que plantaram soja, né, no período comum aí, próprio para o plantio, teve que replantar, né, perdeu o plantio, teve que fazer um novo plantio. Poços comuns, né, secando, né, como a gente tem ali o distrito de Nova Alvorada, que é a região que tem bastante poço comum, né, na residência, e secando o poço, né, pequenos córregos secando praticamente, né, ou diminuindo bastante o nível da água, baixando bastante, né. Então esse é o resultado aí do nosso trabalho. É importante dizer a respeito dos milímetros, a quantidade de chuva, que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso também. O que significa um milímetro de chuva? O milímetro ele representa 1 litro de água da chuva por 1 metro quadrado. Então, quando eu digo que a média de chuva para o mês de novembro é de 209 milímetros de chuva, significa 209 litros de água por cada metro quadrado do município. Se a gente comparar aí um terreno com 15 por 30, se eu calcular a área do terreno, 15 vezes 30 dá 450. 450 metros quadrados tem esse terreno. Se cada metro quadrado era para ter chovido em torno de 209 litros de água,
Então a gente pode fazer um cálculo aí 209 vezes 450 para a gente ter uma média aí de quanto de água que cairia nesse terreno caso a chuva fosse regular igual nos últimos 5 anos, né? Mas ao invés de 209 milímetros, choveu 45, ou seja, 45 litros de água durante um mês todinho por cada metro quadrado. Então realmente é pouco, né? Pouco assim, pensando na nossa região, né? Claro que existem regiões que até chove menos que isso. Mas como o bioma aqui está já acostumado com essa quantidade de chuva, né? Quando tem uma redução muito grande, o impacto também é muito severo. Bom, então é isso, pessoal. Quis trazer o gráfico aqui para mostrar para vocês o finalzinho do nosso projeto, né? Já que não deu para a gente concluir ele, não conseguimos desenvolver os cálculos matemáticos aí com os valores que a gente obteve aqui, né? Justamente pelo pouco registro de chuva aqui no mês de novembro, né? Que era a nossa base de cálculo principalmente, né? Ó, na segunda semana de novembro a gente teve apenas 3 registros de chuva, né? E aqui na primeira semana tivemos 5 registros, mas assim, com pouca quantidade. Então isso eu acabei precisando adiar um pouco os cálculos e acabou não dando tempo da gente finalizar junto com o ano letivo, né? Mas em tempo eu quero apresentar para vocês aqui pelo menos os dados levantados e aí em um outro momento a gente dá sequência nesse projeto que eu acho que é importante a gente fazer um acompanhamento aí a médio e longo prazo para fazer comparações com anos anteriores, mês a mês, enfim. Mas é isso aí, meu muito obrigado. E para você que não é aqui da cidade de Comodoro, que está assistindo esse vídeo, comenta aí como é que foi a quantidade de chuva nesse período aí na sua região. Você acha que foi bem abaixo da média? Coloca aí. Se foi normal, né, acima da média. E se curtiu aí o trabalho, curtiu a ideia do projetinho aí, dá um joinha aí. Deixa um comentário aí no vídeo. Muito obrigado por estar acompanhando e até a próxima.